Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 115 e faremos a leitura dos capítulos 8, 9 e 10 do livro de 1 Crônicas. Então vamos lá, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gerá, pai de Eude, Abissua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Hurão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Gebá, que foram deportados para Maanate. Naamã, Aias e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Ruzim e Baará, Saraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Rodes, ele gerou Jobabe, Zibia, Messã, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Estes foram seus filhos, chefes de família. Com Ruzim, ele gerou Abitube e Eupau. Estes foram os filhos de Eupau, Eber, Missã, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Berias e Semá foram os chefes das famílias dos habitantes de Ajalon e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aió, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Eder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Risqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram descendentes de Eupau. Jaquim, Zicre, Zabide, Elinei, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanã, Hananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos estes foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maacá, o de seu filho mais velho Abdon e de seus outros filhos Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Sequé e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatás, Malquissua, Abinadab e Esbal. O filho de Jonatás foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoadá, Jeoadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineia, pai de Rafá, que foi o pai de Eleazar, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos estes foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos estes foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados na genealogia dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Enri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Rodavias e bisneto de Razenua. E Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Binias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jeraías, Jeoirabi, Joaquim.
Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meiraote e tretaneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. E Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tretaneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de família era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Arrazube, neto de Azricão e bisneto de Razabias, um merarita. Baquebacar, Heres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Assá e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe Acube, Talmon, Aimá e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Core, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guarda das portas registradas nas genealogias dos seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para estes postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles o contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho de Coreita Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa do todo sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maacá, e o de seu filho mais velho Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatás, Malquissua, Abinadab e Esbal. Esse foi o filho de Jonatás, Merib-Baal, que gerou Micá. Estes foram os filhos de Micá, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Mossá. Mossá gerou Bineia, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. O suicídio de Saul. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiam Saul e seus filhos e mataram Jonatás, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul.
O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sobre a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Finalizamos mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.